Olá amigos da TV Automotivo, hoje é dia de mostrar em detalhes para vocês o HB20S, a versão mais equipada desse sedã super bonito e arrojado. Vou mostrar todos os detalhes aqui no vídeo da revista. Esse é o novo HB20S, agora em detalhes para vocês, mas eu não vou nem ficar mostrando a parte dianteira, eu quero partir logo para a traseira, porque eu achei o resultado do trabalho da Hyundai muito bacana nesse carro. O sedã ganhou uma leitura própria, um estilo bem diferente do hatch, com todo esse estilo que ele ganhou, né? Essas lanternas aqui que vêm de um lado ao outro, né? Você percebe que ele vem de uma lateral até a outra, puxado ali, chanfradinho. O estilo, o resultado dele ficou muito legal, pelo menos na minha opinião. Vamos conhecer aqui a parte traseira do carro. Reparem uma coisa, eu reparei isso na primeira vez que eu vi esse carro. O revestimento interno do HB20S é diferente do HB20 Hatch, mesmo na versão topo de linha. E isso por quê? Quando você olha para esse ambiente interno do carro, mais claro, né, o revestimento do banco parece diferente. Tudo isso é para dar uma ideia de que ele é maior do que é na verdade, né? Tá vendo como o resultado dos bancos deixa o estilo do carro mais elegante? Olha aqui essa forração, ó, na lateral, com a costura branca, com couro e plástico. A ideia da Hyundai é fazer parecer que esse carro é de uma categoria superior, até porque ele é um dos mais caros aí sedãs compactos. Aqui na traseira, nada de saída de ar-condicionado, tem um ponto USB ali no console central, o banco é couro, micro perfurado. Eu acho que o estilo resultado do carro fica bastante elegante. A Hyundai coloca pelo menos as alcinhas, alça PQP para todo mundo, ali menos, é claro, né, para o motorista que não pode, e tem luzinha cortesia, mas nada é de LED. E o porta-malas do HB20S, ele tem 450 litros, é um porta-malas bacana, razoável para um carro compacto, né? Ele tem o sistema de abertura por aproximação e também o destravamento na chave e naquele botão lateral lá dentro. Percebam uma coisa, a Hyundai deu uma diferenciada nas rodas no interior. Os itens de série, ok, são iguais, mas por que a Hyundai fez isso? Porque ela não tem sedãs médios. Sedã médio é uma coisa que está caindo em desuso. Civic, Corolla vendem cada vez menos. Hoje tem eles, o Arriso 6, o que mais tem de sedã médio? Poucas marcas estão investindo em sedã médio. E os sedãs compactos cresceram um pouquinho, ficaram mais equipados, justamente para preencher essa lacuna. O Brasil gosta muito de sedãs compactos e eles são bem equipados, mas também ficaram bem caros, né? E aqui na frente você repara isso que eu falei de uma forma ainda mais clara, ainda mais evidente. Olha como o carro parece realmente maior do que ele é quando a gente analisa essa cabine, né? Os bancos dele têm um bom apoio na lateral, também é micro perfurado, nada de coisa elétrica, nesse segmento isso não existe, mas ó, tudo aqui é cinza, tem o limite de altura, o ajuste, o banco é claro, depois você, claro, vai ter que ficar limpando. Também vem com um tapetinho personalizado e o painel dele também é um cinza, né? Ele não é um preto. E isso também contribui para essa sensação de que o carro é maior do que na verdade é. Então, um bom resumo para você que está procurando um sedã turbinado com bom desempenho e com algumas coisas de tecnologia, o HB20S traz tudo isso. A questão é o preço, porque apesar de partir ali da faixa de R$85 mil, essa versão aqui turbinada de 120 cavalos, a mais equipada, já custa mais de R$120 mil. Será que vale a pena? Deixa a opinião aí nos comentários. E desde alguns detalhes, como essa moldura aqui, que é cromada, o couro, que é total aqui no apoio de braço, ó, com a parte preta, com os botõezinhos, então todo o acabamento, a preocupação da Hyundai é transmitir essa sensação de um carro que é melhor, né, do que de uma categoria superior. Ele é um bom carro, mas a ideia aqui é transmitir que ele é melhor do que a categoria onde ele está, de sedãs compactos. Eu vou ligar o carro aqui para vocês, já falei que a chave é presencial. Aqui ele repete as mesmas informações e os mesmos itens do modelo hatch, né? O painel dele é digital. Eu estou abastecido com etanol e a média 11 km, mas eu cheguei na estrada com gasolina a quase 14 km por litro. Eu rodei quase 1000 km com esse carro, é bom de consumo. O volante dele
direção do tipo elétrica, né? Ele tem ajuste de altura e de profundidade, tá vendo? Mas repara que ele é mais claro, ele é cinza, ele é diferente da versão hatch no acabamento como um todo. Então ele tem um bom revestimento aqui, ó, couro, tá vendo? Courinho costurado. É um volante bonito, com preto brilhante mesclado, preto brilhante que aparece aqui também. Aqui nessa moldura inferior, tá vendo? Na parte do painel. A estrutura, esse desenho é o mesmo que a gente vê no carro desde 2019. O painel do HB20 não mudou. A parte central é que mudou. Mudou agora na linha 2023, que ele é digital, tem um bom computador de bordo, né? Então você tem as informações de consumo do carro bem completas. Ele tem vários assistentes ao motorista, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Volume do alerta, ele tem muito alerta de atenção. Se você não acelerar quando abrir o farol, ele vai te dar o alerta. Alerta de ponto cego, ele traz também. Rebatimento elétrico dos vidros, ele tem também. Do retrovisor, aliás, ele tem também. Ele tem aquela frenagem e o alerta, frenagem de emergência, ele tem também. O piloto automático traz isso também. Ele tem também vários itens aqui de ajuste das luzes. Ele tem aquele farol automático, você está na estrada. Ele, quando não tem nenhum carro próximo, ele sobe o farol, ele usa o farol alto, depois ele baixa o farol, então tem o comutador também, e vários itens aí de conveniência, né? Alerta de itens deixados no banco de trás. É um carro realmente bem completo de assistências, algumas coisas que os concorrentes não têm, como o Onix, algumas coisas não tem que esse carro já traz de série. Então bem legal. O que eu não gostei do painel aqui, apesar dele ter o velocímetro que é digital, e aqui você tem o contagiros que é digital também, contagiros digital parece que fica meio confuso, a maior parte das pessoas nem sabe o que é 0.8, o que é 1.7, então acho que faltou um pouco de clareza na escolha dos itens desse painel aqui. Acho que ele podia ter um modo mais tradicional, e ele não tem. A multimídia, 8 polegadas, Apple CarPlay, Android Auto com e sem fio, ó. Estou espelhando o meu telefone aqui no Waze, né? E o meu telefone está travadinho, não tem nenhum fio conectando ele. Eu acho isso bem bacana. Ele tem o Bluetooth, AM, FM. Que mais ele tem? Alguns ajustes do carro, mas são poucos. Só acho uma coisa: a interface aqui ela é meio lenta. A interface é um pouco antiga e às vezes a resposta dessa multimídia é um pouco lenta. É um bom sistema, mas ele poderia ser melhor, tá vendo? Meio antigo isso. E outra coisa que eu acho é que, apesar das linhas guias e apesar da câmera de ré, acho que falta uma câmera de ré com resolução um pouco melhor para um carro mais bacana, mais equipado, né? Mas de fato, ele é um carro com boa qualidade de acabamento. Você olha qualquer concorrente do segmento, Virtus, o Onix, né? Você olha qualquer sedã pequeno, né? Você não tem esse padrão de acabamento. O padrão de acabamento é bom. O ar é digital, tem o modo automático aqui, você pode acionar. É um ar de uma zona só, né? Mas é digital, com o comando aqui, com a temperatura digital mostrada dessa forma aqui, né? Bom, seguindo aqui mais para baixo, ele tem tomada 12 volts, USB normal e uma tomada de USB-C, que eu acho bem prática, né? Aqui você tem um porta-objetos no console, ele é um pouquinho elevado, a alavanca do câmbio bem tradicional, tem o modo manual também, se quiser, desloca para cá, e ele tem ainda o shift pedal do câmbio automático de 6 marchas. Vou mostrar o motor para vocês também. O motor não teve mudanças, mas a lista aqui de equipamentos é bem completa. O ar digital que eu falei para vocês, ele tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade, que é obrigatório, assistente de partida em rampa, que dá aquela seguradinha também. Tem até detector de fadiga, eu peguei estrada com ele, ele mostrou, ó, considere fazer uma pausa. Ele tem o farol auto adaptativo também, além do que eu falei, né? O alerta de frenagem de emergência também é um item desse carro aqui. Agora, o motor desse carro é a fórmula que a gente já conhece desde 2019, só teve uma recalibração, o motor é o mesmo, 1.0, 3 cilindros, turbo GDI, né? Como a Hyundai chama esse motor aqui, 120 cavalos, ele tem injeção direta de combustível e é considerado assim um dos melhores carros dessa categoria com motorização 1.0 turbo. E quando alguém me fala, pô Marcos, esses motores 1.0 3 cilindros duram? A Hyundai já está usando esse motor aqui, já tem 10 anos e realmente funciona bem, você não vê problemas comuns mecânicos nesse carro, realmente é uma motorização bem
interessante, né? Tem as suas simplicidades de construção. Aqui, por exemplo, nem é pintado, a tampa vem toda cinza, mas eles fecham aqui, acho que para melhorar até a parte de admissão de ar do carro, né? Ele é todo fechado aqui na frente, o radiador não consigo ver, mas o motor é exatamente o mesmo, turbo GDI, que surgiu ali em 2019, quando o HB20 sofreu aquela reestilização. Você lembra da reestilização, que durou pouco tempo, durou 3 anos, e aí saiu de linha para dar origem aos novos modelos 2023. Agora, vou falar do preço desse carro. Olha, 120 mil reais. Antes da pandemia, você comprava sedãs médios por 120 mil reais. Você comprava Corolla, comprava Civic, então você já comprava sedãs médios a partir desse preço. E hoje em dia você não consegue, até porque esses carros estão aí na faixa de 150 mil reais a partir desse preço. Então é um mercado muito complicado esse de sedãs. E na dianteira ele repete o padrão do hatch que a gente vê, né? Essa nova grade é mais convencional, dividida em 2 partes, com elementos novos dos Hyundai, né? Essa grade que eles falam que chama parametrizada, né? Cheia de elementos geométricos. Ele tem farol de longo alcance, né? O farol de milha, ele tem a seta embaixo, ele tem DRL e farol do tipo projetor. Uma outra coisa que é diferente da versão sedã, da versão hatch, aliás, é o desenho das rodas, que só tem nesse modelo aqui. Aqui está o farol aceso, só para vocês verem. Então, farol é do tipo projetor, DRL em LED. Eu lamento que ele não tenha um farol LED, que eu acho que hoje em dia, LED principalmente, porque você não pode colocar ele como acessório, segundo a lei, eu acho que dá um diferencial de segurança e de conforto, principalmente para usar na estrada. A versão sedã do HB20, ela chega com 5 versões, né, e 2 motorizações. A partir de 85.800, Comfort 1.0 manual, a Limited com motor aspirado, e depois vem a Comfort 1.0 Turbo, até a Platinum Plus 1.0 Turbo, que é essa daqui, que custa R$ 120.990. Vamos dar uma voltinha com o HB20S. O comportamento dele, pessoal, é exatamente igual ao que nós temos, né, na versão hatch. Esse motor turbo GDI, ele trabalha com a rotação um pouquinho mais alta, né, mas você já tem torque disponível desde as rotações mais baixas. Ele é um carro bem silencioso, apesar de ser um 1.0 3 cilindros, ele vibra muito menos do que os concorrentes, né? Por exemplo, eu dou como exemplo o Onix, que é o que vende mais, né? No caso o Onix Plus vende bem. Esse motor aqui é mais contido na vibração, o sistema de coxim, né? De coxinização desse carro é bem eficiente, funciona bem, e é um carro bastante confortável de guiar. Tem uma boa altura, a direção dele é bem leve na cidade, é precisa na estrada, ele não fica solto em alta velocidade como alguns carros desse segmento também. Você tem uma visibilidade legal, ele sendo sedã, ele tem uma visibilidade boa da traseira, né? Que você viu, a traseira dele tem a queda, né, um pouquinho coupé, mas é bem gostoso, e bem equipada e cheia de alertas aí de segurança, né? Se um carro passar na frente, por exemplo, para fazer a manobra de ré, então quando algum pedestre cruza, não, mas ele tem vários alertas aí, isso ajuda muito, torna mais segura a condução do carro, né? O alerta de ponto cego é super útil, tem até como tirar o volume ou ajustar o volume, então ele mostra tudo no retrovisor e também com alerta sonoro, é bem legal. Mas o que eu coloco aqui é o casamento, assim, eficiente, um bom casamento de câmbio automático de 6 marchas com esse motor que tem 120 cavalos, não é, nossa, uma super potência, mas é um motor eficiente, um motor que é girador, mas que entrega um bom nível de consumo e que você, precisando acelerar, você anda tranquilo. Estou aqui na cidade, vê como ele não vibra quase nada, e ele mesmo assim ele entrega bastante economia de combustível. E toda vez que você precisa acelerar, ó, aí você ouve um pouquinho do motor, mas realmente bastante eficiente, ó, passou pelo quebra-mola também, não dá fim de curso, a altura dele é legal. Então é um carrinho que dá muito certo no mercado brasileiro. Esse ano, inclusive no acumulado, ele vende mais do que o próprio Onix. Então esse carro, agora acompanhando pela câmera boné, toda vez que você exige um pouquinho mais,
Olha como ele é girador, ó, tá vendo? Ele gira, sobe bem o giro e entrega bastante potência. Às vezes, nas reduções de marcha, ele dá uma vacilada, né? Talvez a programação dele, ou é um câmbio ok, rápido, né? Mas para uma conduta esportiva tem que ter um pontinho de atenção. Eu realmente adorei a visibilidade. Esse carro tem, né, a coluna A aqui bem fininha, um carro que tem é prazeroso dirigir esse carro. Eu rodei com ele quase 1000 quilômetros, né? Até abrir aqui para vocês verem. Rodei com ele quase 1000 quilômetros, uma viagem de São Paulo ao Rio. E assim, simplesmente o carro não cansa dirigir. Ele é muito, muito gostoso, muito prazeroso. Você se sente seguro a bordo do HB20. Aqui para você ter uma ideia do que eu tô falando, ó, de kickdown, ele até dá uma tracionada se você precisar. Valeu, pessoal, obrigado por acompanhar o canal. Você acompanha notícias de som, acessórios e tudo de lançamentos em revistaautomotivo.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e no TikTok. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.